Brilha a prosperidade, aqui é o Bruno Gimenez. Eu acredito que quando você é tudo que você nasceu para ser, a prosperidade brilha. Ser o que nasceu para ser um instrumento da obra maior. E hoje o meu convidado aqui, além de ser um dos traders mais influentes desse país, e é um professor de investimentos de marca maior, é uma pessoa que é skin the game totalmente, que sabe ajudar você a alavancar a sua vida financeira. Eu gosto de dizer que tem pessoas nesse mundo que são mensageiros da prosperidade. Você chega perto dela, ela ajuda você a fazer mais dinheiro. Mas é mais um dos exemplos de pessoas que descobriram que o dinheiro, a prosperidade vem de ser o que nasceu para ser, de ser um instrumento, né? De ser um tubo e não uma caixa d'água. Isso a gente fala depois, mas vamos dar tempo para ele. Rodrigo Cohen, seja bem-vindo ao Prosperocast. Obrigado. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Te apresentei bem ou não? Na verdade, quando você começou a falar, eu olhei para trás, estava esperando alguém chegar, né? Depois eu percebi que era de mim. Era você. Mas tudo bem. Não, eu peguei leve. Você merece muito mais apresentações do que essa, sabe? Mas nós começamos a conversar que antes de entrar no ao vivo, o papo começou a rolar. Falei, pelo amor de Deus, liga aí pra gente começar por isso pra galera ouvir, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui. Obrigado. Estou feliz de te ter aqui do fundo do meu coração. Obrigado. Eu sempre peço a Deus que nos ilumine aqui nessa mesa, que a gente possa ser um instrumento da galera que está nos assistindo. E se você curte esse assunto que nós vamos falar, e se você está gostando do Prosperocast, já pega o link aqui, compartilha com mais pessoas, que eu tenho fé em Deus, que eu sei que esse vídeo pode ser aquela injeção de ânimo para alguém que está precisando, ainda mais com uma pessoa que entende da vida financeira, mas entendendo, inclusive o primeiro capítulo do livro dele fala sobre sopro divino, entende da base, dessa essência, e eu acho que isso muda todo o jogo. Cohen, deixa eu te perguntar, você sempre foi próspero? Você sempre foi uma pessoa que teve grana, vida boa? Como é que é a sua jornada para o entendimento da vida financeira, para a expansão financeira? Muito bom. Bom, prosperidade para mim não é só o dinheiro, né? Existem outras formas de prosperidade. Claro que sim. Né? E quando a gente fala de prosperidade financeira, é uma parte dela e você pode acabar limitando a sua vida, como muita gente tem o objetivo fim, o dinheiro. Na verdade, o dinheiro não é o objetivo fim, não pode ser, né? Existe uma coisa muito maior, existem coisas muito maiores, existem sonhos, eu acho que os bens espirituais, eles são ilimitados e são muito maiores do que os bens materiais, que no caso o dinheiro talvez seja o principal, né, ou um dos principais. A minha vida, ela se divide em duas partes quando eu falo do meu pai e da minha mãe, porque minha mãe veio de uma família rica e meu pai veio de uma família bem pobre. Os dois os pais deles, meus avós, vieram de fora do Brasil, fugindo de alguma coisa, né? Eu sou judeu, então os judeus sempre foram perseguidos na história, né? Então, o pai do meu pai era uma pessoa muito pobre, veio meio que de navio, tendo que largar tudo para trás. E meu pai estava aqui, nasceu aqui, família não tinha nada. Então, meu pai, ele falava, né, que ele tinha, aos 11 anos, foi o primeiro trabalho dele, ele era consertar a bicicleta e depois entregava jornal. Era isso que ele trabalhava, mas hoje em dia a gente nunca pensaria numa situação normal. Talvez tenham crianças que façam isso, mas numa situação normal eu nunca pensaria nisso, né? De alguém da minha família fazer, meu filho com 11 anos, tá na escola, tá no futebol, tá no jiu-jitsu, não tá fazendo coisas que meu pai fazia. E minha mãe, ela é de uma família um pouco mais próspera, porque os pais dela, eles eram, os avós vieram de fora, mas eram professores no mundo. Então eles tinham uma condição um pouco melhor, e meu avô, pai da minha mãe, ele trabalhava com café, exportação de café, então ele tinha uma coisa mais... Ele era um cara, era do comércio, era uma pessoa mais um negociador, um mercador, Exatamente. Sei lá o nome que podia dar para a época. Exatamente. Minha mãe continuou sendo professora, então professora a gente sabe que não ganha muito, e meu pai batalhou muito para conseguir construir alguma coisa. Ele até construiu, mas a vida dele sempre foi como a vida, né, das pessoas, uma roda gigante. Hora estava em cima, hora estava embaixo. E eu tive uma vida normal. Eu não vou dizer que eu vim do nada, né, da pobreza financeira do nada, mas assim, eu tive uma vida média, classe média, normal. Só que eu sempre fui uma pessoa que corri muito atrás de tudo que eu queria. Eu tenho em minha mente, uma das minhas características muito forte, eu tenho uma mentalidade de crescimento muito forte. Então eu sempre busco sair de onde eu estou para poder crescer, ver qual é o próximo passo, atingir o objetivo, qual é o próximo objetivo que eu vou, para onde eu vou agora, o que eu vou fazer para poder sair daqui, ser diferente e ser melhor do que eu estava até falando com você em relação às assinaturas, né? Em todo lugar que eu tive, eu sempre busquei, cara, quem é o melhor cara daqui? O que ele faz? Então, como é que eu faço para chegar onde ele está? E depois, se fizer sentido para mim,
poder passar o cara. Então sempre foi assim, em tudo que eu faço, né? Eu lembro que tem uma frase muito boa que meu pai me falava quando eu era pequeno, assim, ele falava, ó, você pode ser o que você quiser ser, não importa, desde que você seja o melhor naquilo que você fizer. Isso talvez tenha ficado gravado na minha cabeça, né, como uma sementinha plantada que me fez sempre querer ser o melhor onde eu estivesse. Surreal. E aí, nessa busca de ser o melhor, né, meu pai também sempre me falou isso, né, você na vida, cada novo desafio que você assume, você começa de baixo. Você vai subindo, assumindo um novo desafio, você começa de novo lá embaixo. Aí sobe, novo desafio, começa de novo lá embaixo. E eu, nessa minha ânsia de assumir desafios novos, em alguns momentos eu acabei caindo, né, patinando, e eu tive momentos muito difíceis financeiramente. Então, já passei por tudo, já passei por momentos normais, momentos de muita dificuldade e momentos também prósperos financeiramente. Você acha, o que é o segredo para uma pessoa passar por um momento? Você passou em um momento beirando o desespero financeiro, o estresse? Acho que o estresse financeiro ele tira a paz mental. Você passou por esses momentos de perder a paz mental por negócio, carreira, trabalho? Você passou por isso? Sim, passei por isso, sim. Eu lembro que eu estava num emprego que para mim não fazia mais sentido. E eu sou muito assim, né, de você... O cafezinho nosso chegou. Valeu, obrigado. De você viver o seu propósito. Então, para mim não fazia sentido um trabalho que eu estava já há anos, e trabalhava com a minha família, inclusive. E eu falei, cara, eu posso ser sócio, posso ser dono, mas para mim não faz sentido o que eu faço aqui. Eu não sou uma pessoa que faz a diferença. Eu quero ir para algum lugar onde eu realmente me sinta bem, eu faço a diferença, eu mude quem está lá, mude alguma coisa. Então eu saí. E aí quando eu saí, eu mudei de área totalmente e eu não consegui. Até eu me achar, demorei. As pessoas demoram para poder se achar em uma área totalmente diferente. Eu trabalhava com... E trabalhar com a família não é gostoso, né, cara? Não era. Eu sofri muito. Foram 7 anos de muito sofrimento. Foi muito bom. Eu gosto de falar para todo mundo, não trabalhe com os pais, não esteja numa empresa familiar, não faz isso. Não faz isso. Faz por um tempo também, tenho família que trabalha, trabalhei com os meus pais dos 11 aos 17 anos. Tá louco, eu não... Aprendizado, tudo, mas deu, Exatamente, tem o lado do aprendizado. Então, tipo assim, eu trabalhei com meu pai e o meu irmão, mais velho. Poxa, meu irmão, um leão, um monstro. Ele me ensinou que, como é que é? Você tem que ser o primeiro a chegar e o último a ir embora, para ser respeitado. Você tem que dar o exemplo. Então foi muito bom para a minha formação. Para governança, para disciplina. Exatamente. Como empreendedor, como empresário, para mim foi muito bom. Para poder, eu faço isso. Você tem que saber fazer tudo. Você tem que mostrar, dar o exemplo, que se você consegue, os outros também têm que conseguir. Né? Então isso foi muito bom. Agora, meu pai, poxa, foi bom porque eu mantive contato com ele, eu vi exemplos dele, eu tive essa oportunidade que poucas pessoas têm. Claro. Mas ao mesmo tempo eu sofria muito porque como eu era da família, eu era exigido muito mais, e eu me sentia mal porque via autoridade lá, né, meu irmão, meu pai, cara, eu nunca vou ser igual a eles, né, então... Irmão mais velho ou mais novo? Mais velho, mais velho. Temporão, meu irmão tem 18 anos a mais que eu, então imagina. Entendi. Eu com 17, ele com 40. Sempre visto como uma criança, né? É sempre visto como alguém, eu sou o caçula, mas até hoje tenho isso. É isso. Eu sou o Rô. O que você acha? O que você acha que uma pessoa que já está no jogo, não estou falando alguém que já está no jogo, que tem uma queda, o que é o segredo para sair? Porque uma das coisas que eu tenho visto muito, os novos tempos estão produzindo, como é que é? Bons tempos produzem homens homens frouxos, né? Essa frase é ótima. E os maus tempos produzem homens, seres humanos, não estou sendo machista, produzem homens mais fortes. E eu gosto disso, infelizmente, todas as vezes que eu olho para as minhas oscilações, que foram difíceis, doloridas, eu olho para elas e falo, uau, como eu aprendi. O que você acha que uma pessoa precisa para passar por essas oscilações? Porque eu estou vendo que nós estamos sendo treinados para não errar. A internet, o Reels, o TikTok, o Instagram, ou qualquer coisa, as lives, ensina... Isso vai te deixar top, isso você... Mas a gente não aprendeu a cair. Você falou de jiu-jitsu, eu não entendo nada de artes marciais, mas eu sei que muitas das artes marciais ensinam você a cair, né? O que a gente precisa aprender a cair, na tua opinião? O que você acha que é resiliência ou antifrágil na veia? Qual é o segredo para sair de momentos de oscilação? Essa é a pergunta. Bom, tem 2 pontos. Primeiro, meu filho faz jiu-jitsu, o mais velho. Daniel, faz mesmo? Daniel faz. Eu não fiz, já fiz algumas aulas, né? Eu fiz taekwondo, lutei durante uns 5 anos.
Meu filho faz jiu-jitsu. Hoje ele é um pouco maior do que eu e já me bate. Fato. Certo. Então em casa, imagina, em casa eu tenho que andar meio que olhando pra trás, pra ver se ele não vai me pegar, me dar um mata-leão, me derrubar e eu tenho que bater 3 vezes nele, às vezes ele não solta. Entendeu? Mais ou menos assim, mas tudo bem. Tá nesse nível já. Tá nesse nível. Mas quando eu fui botar ele no jiu-jitsu, ele tem que agradecer que eu botei. Quando eu fui botar ele no jiu-jitsu, a gente assistiu a primeira aula, ele era menor, e aí eu lembro que eu vi um menino maior lutando com um menino menor e meio que conseguindo vencer, né? Óbvio, mais forte e tal. E aí eu perguntei pro professor depois, falei, eu vi isso, tal, vai acontecer isso com meu filho também? Aí ele falou, a gente deixa isso muito acontecer com respeito, obviamente, com segurança, para que o menor aprenda a levar... A sofrer. Para que ele possa criar aquela carcaça que ele precisa para poder depois, na vida, né, poder ser mais forte. Então eu achei legal esse racional dele, né? Eu acho bom. E assim, a vida, como é que a gente pode sair das oscilações? A vida tem que ter oscilação, né? A gente poder crescer. Eu não acho que a gente precisa perder para poder ganhar, é obrigatório. Mas acho que se a gente perde, a gente aprende, né? Aprende com os erros. É muito melhor aprender com os erros dos outros, né? Todo mundo fala, muito melhor aprender com os erros dos outros do que com os próprios erros. Concordo. Mas você sentir na pele é muito bom também. Na hora você não gosta muito, é desconfortável. Mas isso faz com que você cresça, faz com que você aprenda e faz com que você, quando você passe por situações semelhantes, esteja muito melhor e possa ensinar para os outros, né? Então, acho isso bom. Eu acho que quem fica sempre num flat, né, numa linha reta que não sai do lugar, é uma pessoa que, no final das contas, não é feliz, uma pessoa que, quer dizer, não é que ela não é, mas ela não tem uma chance de ser tão feliz quanto ela poderia. Ela não consegue, talvez, conquistar tantas coisas quanto ela poderia, caso ela se desse a oportunidade, né, de em algum momento a história da vaca, né, empurrar a vaca do precipício, né, então meio que em algum momento, se o chão se abrisse embaixo dela, talvez fosse muito bom para ela ser obrigada a criar asas, né, e voar. Então, eu penso muito nisso. Essa é a metáfora da vaca turbinada. Gostei, hein? Gostei. Eu acho que muita gente que chegou nesse podcast pelo teu nome, que você é um cara conhecido na internet, acha que vão ouvir aqui dicas de como fazer a tua grana render, ou de como ganhar dinheiro. E nós já vamos chegar até lá. Mas uma coisa que eu queria te dizer, você é conhecido por lives incríveis, né? Você tem aulas poderosas. E o que acontece que você é um cara quietinho, mas quando você tá dando aula, você tá com o turbo ligado ali. Qual que é? Que flow é esse, cara? Eu já vi algumas aulas boas suas. Inclusive com umas cores parecidas com essa que o povo tá usando aqui hoje, né? Isso aí. Foi em homenagem a você. Obrigado. As pessoas perguntam isso porque realmente é uma coisa engraçada. Na verdade, assim, quando eu sempre fui muito camaleão, né? De me adaptar muito ao mercado, às coisas, e é a única oportunidade que eu teria de crescer, senão eu ia cair, eu ia ter que ficar flat, ia ter que, né, não ia, então, e não faz parte da minha essência. Então, quando eu percebi que todo mundo estava caminhando para a internet, eu também tive que entrar na internet. E quando eu vi que para eu estar na internet e ter sucesso, eu teria que ser uma pessoa legal, divertida, uma pessoa que os outros olhassem e falassem, caramba, que cara legal, eu quero ser esse cara, eu quero aprender com esse cara, eu quero me conectar a ele, cara, ele é meu exemplo, né, meu ídolo, meu... Então, para eu poder ser uma pessoa assim, eu teria que agir como uma pessoa assim. Então, quando a gente está conversando normal, uma situação, né, nós dois e tal, eu sou a minha pessoa que, para mim, eu considero a pessoa que eu deveria ser. Né? Certo. O Rodrigo Cohen, que é um cara gente boa e tal, pode confiar, pode contar comigo, estamos aqui, estamos na luta. Agora, quando eu estou na frente das câmeras, eu tenho que assumir um personagem. Que seja o personagem que, para o público, seja o personagem bom, que eu tenha chance de chegar a algum lugar. Então, eu tive que assumir. No início, fazia lives, eram lives meio chatas. Depois eu percebi que eu não tinha audiência, eu nunca ia conseguir ter uma audiência boa. Então, eu comecei a ver quem eram as pessoas que tinham maior audiência, que mais agradavam o público, que mais cresciam, o que elas faziam. Comecei a modelar essas pessoas e, baseado nessa modelagem, eu criei o meu personagem, obviamente, juntei os dois, e criei o Cohen na frente das câmeras, que é outro Cohen. Mas você ali, me parece que você tá bem. Você não tá fingindo ser aquela pessoa. Você tá turbinando personalidade? Ou você mete como é que chama? Um personagem mesmo muito diferente de você? Como é que é isso? Porque me parece que você tá solto quando você faz as doideiras tuas. Não, eu tô solto. Só que é uma doideira que eu faria fora das câmeras, talvez. Certo. Fora das câmeras eu sou... E meio que, às vezes, né, tem isso também. Você vê o ator todo extrovertido no filme, mas na vida real, cara, não quer nem eu já sentei do lado de um ator, obviamente não vou falar quem é. Na primeira fila do avião, assim, eu sentei, eu olhei,
Caramba, a pessoa numa timidez. Aí eu olhei e falei, nossa, parabéns e tal pelo seu trabalho, nem sou assistir novela, essas coisas, né? E aí, muito obrigado, muito obrigado. Falei, nossa, não sei o quê. Aí a pessoa numa timidez, cara. Tava com uma vergonha, eu achei incrível aquilo. Você acha que nós estamos... O que é a internet nesse jeito de se expressar? Um moleque pode abrir um canal de TV, cria uma conta no Instagram, no YouTube, ele pode se expressar. O que você acha que a internet está fazendo com a gente em termos de modelo de negócio? Porque você é um cara que trabalhou numa época que a internet não era o que é hoje. Você tem 44, tem 45, a gente sabe. Sim. O que você acha que está produzindo de mudança em termos de mentalidade à internet? O que é a grande diferença para você? Você já parou para pensar sobre esse movimento? Como seria sem, como seria com? Que alteração está acontecendo? Pô, estava pensando outro dia, não sei se você vai concordar comigo, não, é um pouco polêmico que eu vou dizer. Me perguntaram sobre as dancinhas TikTok Reels de meninas lindas. Bem assim, vou falar meninas lindas para não dizer meninas gostosas, né? E aí eu falei, cara, na minha opinião é a nova Playboy. Porque ninguém presta atenção numa menina fazendo assim com um bracinho. Homens e mulheres vão olhar aquela escultura ali. Verdade. Então, na minha opinião, o que é Reels e TikTok de menina linda dançando? É a nova Playboy. Elas não estão nuas, mas estão semi-nuas. Mas estão provocando os mesmos estímulos. Então eu fiquei pensando, falei, meu Deus, tem um negócio chamado OnlyFans, né? Você que tem OnlyFans, né, o menino? E aí, como é que tá? Tá ganhando dinheiro? Quanto é que é pra entrar na tua conta? R$1? $10. Pô, tá ganhando bem ou não? Tem 2 clientes. Tá bom. Então, agora tem o OnlyFans, que a pessoa basicamente vende o corpo, né? Através de... Bom, deixa aí. Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Não. Você tá falando sério? Tô. Você tá falando sério mesmo? 100%. Cara, existe uma rede social agora que você assina. Inclusive tem algumas pessoas famosas que estão lá. A Anitta tá lá, né, Axel? E agora eu tô falando sério, não tô zoando, porque os meninos mais novos têm isso, né? Sim. Existe uma rede social, eu nunca entrei, eu tô falando sério, nunca entrei, mas sei que tem. Você se apresenta, tem ex-Big Brothers lá, eu não tô generalizando, mas é uma coisa que tem. Sim. Tem atleta de futebol lá. E aí a menina, dependendo da sua desenvoltura, ela mostra o corpo. Uau. E mostra no nível mais ou menos radical. É como se fosse um Facebook. Vou testar. Vai lá, pega ali agora. E aí você paga a assinatura. Você já sabia que tinha, né? Não. Não sabia mesmo? Não, sabia mesmo, verdade. Eu gosto do Coen porque ele zoa e eu não sei quando ele tá zoando. Isso é bom, isso é bom. Muita gente fala isso. A minha mãe fala isso de mim, aí eu tô lascando, né? Então, cara, daí você paga R$40 e para assistir a pessoa mandando foto nua. E tem uns mais ou menos radical, sacou? Sim. Tem uns que são R$100, tem outros que estão 200, não sei o preço exatamente. Sim. Mas o que acontece? Você tá vendendo... cara, ideia genial. Você tá vendendo a tua imagem ali. E tem gente fazendo muita grana. Imagino. Muita grana. Você imagina 20 anos atrás a Playboy imaginar que isso era possível? A gente... Já imaginou? A gente não imaginava nada que hoje em dia, né, acontece. Então eu fico pensando, que loucura é essa? E no seu trabalho, na sua vida, o que é a internet, cara? Então, primeiro em relação aos meus filhos, é legal falar para os jovens, né? Claro que sim. Eu sou presidente de uma escola, né? Não sabia não. Eu gosto muito, né? Do meu lado espiritual, uma das coisas para mim muito importante é o trabalho voluntário, doações, né? Eu faço muito doação, aprendi com meu pai isso também, com a minha mãe. Boa. E o exemplo, né? Também eu gosto muito de fazer. Eu lembro que meu pai, essa cena veio aqui na minha cabeça agora. Meu pai, na época eu trabalhava com ele, isso foi uma das coisas boas, meu pai mostrando, recebi um salário agora, estou pegando 10% e automaticamente transferindo para essa outra conta aqui. Aí eu falei, mas por quê? É muito 10%, né, em termos absolutos. Aí ele falou, não, porque essa conta aqui é minha conta de doação, né? Em hebraico, doação é tzedakah, né, que é bondade, justiça, uma forma que você tem de... Ele falou, então, isso aqui é a minha conta de tzedakah. Então, é o que vier para mim de necessidade. Tzedakah? TZ. Tzedakah. Tá. Minha conta de... Ih, caramba, buguei. Tzedakah. Então, assim, o que vier para mim agora de alguma necessidade que alguém venha, ou algum carente, ou alguma coisa que é considerado tzedakah no judaísmo, eu nem tiro do meu dinheiro. Então, para mim não faz diferença nenhuma, porque esse dinheiro não é meu. Então, isso é legal, porque eu aprendi a fazer isso. Então, o dinheiro que entra... Tem gente que pega, o dinheiro entra, eu vou pegar lá tantos por cento para poder investir. É verdade. Só que uma das minhas formas de investir é pegar 10% pelo menos. Hoje eu dou de 10 a 20. 10% e botar lá na minha conta, que essa conta é a conta da cá. Enquanto tem dinheiro lá, eu vou doando. Quando não tem, eu não dou, porque acabou o meu limite. Então, assim, eu sou presidente de uma escola, né? Que é a escola que eu estudei. E hoje meus filhos estudam. Sou presidente voluntário, né? E aí, é a maior escola judaica, né, do Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Lá agora o pessoal está falando do Chat GPT.
Yes. Chat GPT, né? Então, como diz a minha sócia, chat Jequiti. GPT, Mas é esse mesmo. e aí a pergunta, né, que fala, e aí, vamos dar uma palestra sobre isso? O que isso pode influenciar a vida dos alunos, dos professores? O professor pode fazer a aula toda agora através do chat GPT. Os alunos podem pegar as provas todas, dever de Meu casa. Deus, não tinha pensado nisso. Acabou, né? Acabou. Meu filho fala, o mais velho, que o melhor ano da vida dele foi o ano da pandemia, porque a aula foi online. E aí, a aula online, todas as provas ele passou direto. Não só ele, os amigos, os professores não usam. Os alunos, os amigos todos passaram direto. Foi o ano que ele teve mais tranquilidade para passar de ano. E agora? E as faculdades online? Caraca, mesmo não tinha parado para pensar nisso. Os alunos vão passar a ser É uma mudança de paradigma sem precedentes no ensino. Exatamente. Aí todo mundo vai ficar burro. Ou será que isso vai ser proibido? Ou será que vai acontecer? Né? Como é que eu vou conseguir distinguir isso? Foi o chat GPT que escreveu ou foi a resposta do aluno? É muito difícil. Cara, eles vão ter que criar debates onde as pessoas têm que estar presentes, onde a opinião pessoal conta. E daqui a pouco vai ser talvez quem programe o melhor chat para dar as melhores respostas num debate. Então, aí daqui a pouco, sabe, a gente está chegando no... Não sabe o que vai acontecer no futuro. Né? Na minha vida, a internet fez muita diferença. Se foi essa a sua pergunta, a internet mudou a minha vida, obviamente. Claro. Tem muita gente que demorou muito para sair do mundo offline para ir para o mundo online. E eu, como sou nerd desde criancinha, na escola eu era muito assim, né? Aqueles caras que ficavam no computador o dia Estudar todo. Mesmo. Mergulhar. Não só de estudo, mas nerd de informática, tecnologia. Certo. Eu lembro que eu comprei meu primeiro livro na Amazon, numa época que as pessoas talvez mal tinham internet ou mal tinham feito alguma compra na vida. Eu comprei uma compra na Amazon, um livro para poder ver que não tinha no Brasil. E era um livro de quê? De programação. Porque ia ter uma prova, eu queria participar daquele processo seletivo para trabalhar numa empresa, e só tinha um livro lá. Então eu queria aprender aquela linguagem que eu não sabia nada dela, e aí eu comprei o livro, aprendi a linguagem e fiz o processo. E passei. Uau. Então que legal. Bem legal. Então, assim, a internet me fez muito diferença. Então, desde cedo eu fiz engenharia na faculdade, então eu venho da parte de programação, parte de tecnologia, sempre gostei muito. Então, assim, para mim, né, na minha vida, a internet fez uma diferença muito grande. Eu consegui cedo, na minha opinião, para o mundo da internet, eu consegui migrar cedo, comecei a trabalhar online. E é aquele negócio, né, da palestra, palestra do Bill Gates, né, do Steve Jobs, né? Acho que é Stanford, né, que ele vai falando. A de Stanford, sim, de formatura. Você olha para trás, e no final todos os pontos vão se ligando. Então, na minha vida eu sempre fui muito assim, né? Aí, tipo assim, deixa a vida me levar, que é Deus, na verdade, está levando a gente, mas a vida sempre me levou. Lindo isso. Cara, e aí, como é que você começou a ganhar dinheiro? Quando é o momento que você fala, eu tenho controle sobre ganhar dinheiro, você entende que existe uma diferença entre eu tenho um bom emprego, eu tenho até um trabalho, um negócio que me dá um dinheiro, e eu começo a ter controle em conseguir ser protagonista no se eu fizer isso eu faço mais, se eu fizer isso eu faço menos. Quando é que isso começou? Nesse protagonismo tem um dos instagramáveis, tá aí, que colocaram sobre ser protagonista da sua vida. E você tem que decidir isso, né? Você ser protagonista da sua vida. Então, hoje em dia ainda acontece isso, mas antigamente era mais ainda, na nossa época de jovens, mais jovens, né? Eu comecei a trabalhar cedo, meu pai trabalhava cedo, então eu aprendi isso com ele, meus irmãos também trabalharam cedo. Então, comecei a trabalhar com 17. E aí, antes da faculdade. E aí eu lembro que eu comecei a atuar na parte de tecnologia e desenvolvimento. Então, hoje em dia quem trabalha com desenvolvimento já ganha dinheiro. Sim. Quem trabalhava naquela época ganhava muito mais dinheiro. Então durante a minha juventude, ainda na faculdade... ganhava mais naquela época? Ganhava. Então, eu já desenvolvia, ganhava um bom dinheiro, eu era sempre o precoce nas coisas. Então, eu estava em equipes que eu tinha 20 anos e a galera tinha 30 e poucos. Eu era novinho, ganhava igual todo mundo. Você era Jedi. Não, então os caras ganhavam lá 5 mil, 7 mil. Estou falando do ano de 2000 e... Quando foi as Torres Gêmeas? 2004? 2002, setembro de 2012. Setembro de 2002. E lembro que um dos empregos que eu entrei foi num projeto de uma multinacional. Eu lembro que o meu primeiro dia, que a equipe toda era o primeiro dia, foi o dia das Torres Gêmeas. Então a gente ficou meio sem poder trabalhar aquele dia. Eu lembro disso. E ganhava 5 mil reais. 5 mil. 5 mil. Com 2012 eu tinha 23. Pô, entendeu? Então...
Era uma grana. Olha o padrão, entendeu? Hoje em dia alguém ganha 5 mil reais, naquela época era muito mais que hoje. Não, eram uns 15, 20 mil de hoje. Exatamente. Então, assim, Com certeza. eu consegui, com isso, juntar um bom dinheiro, eu conseguia pagar as minhas coisas, então eu consegui aprender a conviver. Mas isso assim, não é que ninguém me deu, eu não trabalhava na empresa familiar, não trabalhava em nada, isso aí é mérito meu de conquista, né, divina, que Deus me direcionou para poder chegar lá e porque Ele quis, por algum motivo era para acontecer, isso eu tenho certeza. Então, assim, eu consegui aprender a conviver com o dinheiro, fui obrigado, né, desde cedo. E aí eu fui investindo. Porque eu não gastava, eu morava com a minha mãe, eu e ela. Ela pagava as contas. Então, o dinheiro ficava para mim, sobrava tudo. Né? Entendi. Então, eu fui juntando. Então, eu obviamente gastava um pouco, mas não era novo e tal. Então, fui juntando. E foi um período muito bom para a Bolsa. Tá, então como que começa a sua época de começo a investir? Você falou a palavra investir. O que são os primeiros investimentos da sua vida? Então, meu primeiro dinheiro que eu ganhei na vida por trabalho próprio foi aos 15 anos. Eu tinha uma coisa, talvez você lembre, talvez seja daquela época, chamada BBS. Não lembro o que era. Não. Antes da internet existir, a gente é da época antes que a internet não existia, né? Certo. Então, tinha uma coisa que a gente conectava em outros computadores através de um fax modem. Ok, época, esse eu lembro. Barulho, Lembro. né? E aí, se conectava a outros computadores, e nos computadores tinham, tipo, um ambiente que você podia fazer download, você podia... Eu lembro disso, mas eu não gostava. Tanto que eu fiz química. Eu não gostava. Tá. Eu começo a usar a internet, meu primeiro e-mail eu faço aos 17 anos, em 1995, 96. Entendi. Então, nessa época, você já estava fritando do que tinha de melhor. E para mim, a internet era um... Na verdade, eu só começo a querer usar a internet mesmo com 24 a 25 anos, quando eu estou na indústria e eu começo a querer estudar coisas através da internet. Mas não gostava. Eu era uma pessoa... eu era o tiozão que não quer saber de tecnologia, só que com 17 anos. Sim. Meu irmão, ao contrário. Meu irmão é muito inteligente também. Boa. Totalmente mais nerd. E aí? Nada, e aí assim, comecei a me envolver com isso cedo. Então, o primeiro dinheiro que eu ganhei foi com 15 anos. Certo. Tá? Eu ganhei, acho que era 500 reais, consegui juntar. Por quê? Eu tinha uma BBS, programava, e eu consegui... Muita doideira. Antigamente, ligar pra fora era caro. Muito. E as BBS lá de fora eram as melhores. E tipo, como não tinha internet, você conseguia Windows, Word, Office, jogo. Aqui no Brasil não tinha quase nada, não importava, não trazia, não sei, não tinha. Certo. Para você poder conseguir essas coisas boas, você tinha que pegar no computadores lá de fora. E aí eu tinha que me conectar através da minha linha telefônica nas BBS lá de fora e poder baixar os arquivos e poder comercializar aqui. Foi nesse momento que me apresentaram uma coisa, uma galera do grupo, chamada Bluebeep. Bluebeep era um software que você, pelo celular, não tinha celular, cara, era por algum dispositivo teu, você fazia um barulho, você ligava para uma operadora lá de fora, hacker, né? Ligava para uma operadora lá de fora, a operadora atendia, você fazia um bip, que era um barulho específico, um tom específico, e aí ele achava que era algum funcionário da operadora, automaticamente saía uma linha, aí você botava a descagem tone, naquela época era pulse, a nossa época, né? Claro. Descagem tone, e aí ligava e conectava o BBS lá de fora. E aí o BBS lá de fora tinha o SysOp. SysOp era o System Operator, que você conectava, é o dono da BBS. Meu pai Quando sagrado. eu falava que eu era brasileiro, os caras adoravam. Então eu tinha acesso de graça a tudo. Pô, I'm from Brazil, e não sei o quê. Mal falava inglês, mas, né? Certo. E aí, tipo, fazia download de tudo. Então eu era uma das BBS hacker que mais tinham coisas aqui piratas. Então a galera adorava conectar na minha, então pagavam pra isso. Caraca, velho. E aí o investimento? Então, quando você começa? Aí eu fui juntando dinheiro, com 15 anos eu comecei foi sobrando. Foi sobrando, tal. Beleza, aí juntei. Aí comecei a trabalhar e aos 20 anos, quando eu entrei nessa empresa, que eu fiz a prova, comprei o livro, fiz a prova, passei, lá meu primeiro salário foi R$2.500, eu lembro certinho. Boa. R$2.500. Já era uma grana. Já era uma grana, pô. Quantos anos você tinha? Eu tinha, foi em 2000, né? Certo. Então eu tinha 22. Cara, 2.500, 2.000 era uma baita grana. Pô, ninguém ganhava isso. Era uma baita grana. Era um dinheiro de um cara que estava bem sucedido, assim, que estava bem consolidado no mercado. Um engenheiro, um analista. Era uma grana boa. E porque essa tecnologia ninguém usava. Eu era um dos Entendi. poucos, então eu investi, comprei o livro, claro. meio capacitei para isso. E aí comecei a falei, cara, vou botar meu dinheiro aonde? Aí meu pai, que já operava na bolsa há um bom tempo, ele falou, poxa, investe teu dinheiro na bolsa. E aí comecei a investir na bolsa. Então de 2000 até 2008... Cara, mas como que investir na bolsa naquela época?
Na minha época, quando meu pai eu fazia pelo pregão Viva Voz, que era com um cara que ligava e mandava o cara comprar. Na minha época, em 2000, eu fui um dos primeiros a usar o Home Broker, que é a plataforma de negociação. Uau! Ou seja, se tivesse um museu desse crescimento no Brasil, seu nome ia estar lá. Não fui o primeiro. Não, o museu conta a história dos desbravadores. Você é um dos desbravadores. Pode ser. E ali você já tinha a noção do que está por trás de bolsa. Zero. Ah, você sabia zero? Não, nada. E aí eu me cadastrei. Naquela época, se demorava mais ou menos uns 15 dias para conseguir se cadastrar numa corretora. Hoje demora 15 minutos no máximo. E aí tinha que mandar carta, escrever, se conectar, mas mandava 16 páginas para poder se cadastrar e tal. E aí eu comecei a investir. Só comprava, sem saber o que eu estava comprando, comprava ação. Você comprou pegando um momento bom. Muito bom. Mas numa inocência total. Total. E aí eu comecei com opções, que é uma coisa muito mais agressiva. Para quem não sabe nada, o que é opções? Assim, tenta... ChatGPT, fale o que é opções para uma pessoa de 15 anos, lembra dessa? Então, você lembra. A gente tem as ações, que são parte da empresa, né? Você pode se tornar o sócio da empresa, acionista da empresa. E as opções são instrumentos criados que representam pequenas partes dessas ações, que duram algum tempo só, e que se você compra essas pequenas partes, você tem direito, em alguma data, a comprar a ação por um preço pré-estabelecido. Então, se você compra uma opção, que é uma pequena parte da ação, com o direito de comprar a ação a R$10 daqui a um mês, e daqui a um mês ela está a 20, você pode comprar 10. Então, vale a pena. Você está exercendo aquele direito que você tem. Mais ou menos isso. Incrível. E foi aí que você começou. Só que a opção, como ela é muito baratinha, ela tem uma volatilidade muito alta. Você pode comprar ela a 10 centavos e vender ela amanhã a 50. Você ganhou 5 vezes o dinheiro que você colocou. Então, é um investimento bom. E eu comecei ganhando muito. Só que aí, pouco tempo depois, eu perdi tudo, porque eu sabia que tinha esse lado também que podia perder. Só que sempre ficou uma pulguinha assim, atrás da orelha, assim, cara, se eu souber fazer, dá para ganhar dinheiro. Mas você perdeu todas as suas economias ou só o que você tinha colocado em bolsa? Não, minhas economias era o que eu ganhava lá, não era muito. Não era muito? 2.500, mas que eu tinha juntado, que não era absolutamente valores muito altos. Então, eu perdi o que eu botava, não tudo. E aí você foi nessa. Esse foi o teu caminho. Aí saí das opções, fui comprando ação. Comprando. Fui para outros trabalhos, ganhava mais. Esse trabalho de 7 mil. Tá. Fui trabalhar em empresa familiar. E o dinheiro, e o trabalho com bolsa era onde você podia fazer o teu dinheiro que você ganhava. 100% investimento em bolsa. Não fazia nada que eu falo hoje, né? Porque eu não sabia na época, né? Era 100% renda variável, bolsa. A bolsa estava subindo, meu dinheiro estava feliz. Não parava de subir, as ações subiam. Você poderia comprar qualquer coisa que dava certo. Então, que momento, hein? Se você voltasse lá um tempo atrás, o que tu faria? Só uma coisa. O que você faria assim? Só comprava tudo de opção e deixava. Uau. E aí, quando você falou, porra, tô bom nesse negócio. Fiquei bom. Opa, tô dominando. Porque pelo jeito você foi erro e acerto, totalmente empírico. Sim. Pegou um momento maravilhoso, mas foi totalmente erro e acerto. Isso te custou uma grana, mas depois você ganhou um pouco de sorte, sei lá, o nome que eu vou dar aqui. Mas quando que foi a hora que você falou, tô entendendo? Nenhuma, na verdade. Yoga do riso, lembra ontem? Boa. Eu fui para a bolsa por outro motivo. Migrei minha carteira financeira por outro motivo. Em 2008, eu tinha conseguido acumular R$250 mil. Certo. Valor bom. Opa, para 2008. Não, sem contar que no meio do caminho eu tinha casado. Certo. Eu paguei, eu que paguei, né, com o meu... Casar é caro. Não, calma. Eu que paguei o meu noivado primeiro, né, porque eu comecei a namorar em 96. Isso é outra história. Certo. Comecei a namorar em 96, então, poxa, eu tinha que noivar alguma hora e tinha que casar depois alguma outra hora. Claro que sim. Mais, né? Então, eu paguei a festa e as duas. Na verdade, a outra a gente dividiu, né? Eu paguei uma parte e os pais dela pagaram outra. E ela era médica, então, assim, ela é médica. Então, médico sabe que demora um pouco para ganhar dinheiro, né? É um investimento a longo prazo. É isso que eu falava para ela sempre. Você é meu investimento a longo prazo. Sempre foi isso. Sempre. Mas valeu a pena. E aí, em 2008, o que aconteceu? A Bolsa... ela teve a crise nos Estados Unidos, a crise do subprime, crise hipotecária. Porra, 2008. E agora tá voltando. Sério mesmo? Vendi minhas criptos todas, mas depois eu te falo em off aqui. Tá. Aí o que acontece? Caiu e os meus 250 mil chegaram a valer 80 mil. Você imagina, quem não sabe nada, acumulou o dinheiro de uma vida toda, 250 mil reais. Depois você vê na top, muita coisa eu comprei lá em cima. Meu pai, sabe? Muita coisa eu comprei com preço lá em cima. Depois eu vejo tudo aquilo cair. Algumas ações que eu comprei a 24 estavam valendo 6.
Então, tipo, perdi um bom dinheiro. Na verdade, só depois eu descobri que eu não tinha perdido, tinha desvalorizado, não perdido, né? As empresas não acabaram. E aí aconteceu, em 2008 a bolsa teve essa queda toda, início de 2009 eu estava com 80 mil reais na conta da corretora, com as ações. Aí eu falei, quer saber? Não vou mais perder dinheiro, não sou bobo, vendi todas as ações. E aí em 2009 a gente teve a maior recuperação de todos, a bolsa voltou lá para cima, todas as ações, ou quase todas, voltaram para os preços pré-crise. E eu estava fora da bolsa. Super inteligente. E aí aconteceu, eu estava já um pouco saturado do meu trabalho, e eu falei, cara, eu preciso dar uma virada, né? Eu preciso dar meu crescimento. Senão eu vou ficar lá, eu poderia ser sócio, poderia assumir um cargo de diretoria, eu poderia fazer várias coisas, ganhar bem, ganhava bem. Não, cara, posso ganhar bem, mas não estou feliz aqui, preciso dar a minha pivotada. Meu desafio. E aí eu migrei, meu pai falou, cara, vai para o mercado financeiro que nos primeiros meses, se você não ganhar, eu posso te ajudar. E aí, só fui. Tu gosta dessa parte, né? Adoro. Que legal. E aí, e da onde saiu o livro? Da onde sai a ideia? O que tem aqui nesse livro? Óbvio que a gente não vai dar tanto spoiler assim, né? Sim, sim. A gente quer que você compre esse livro sensacional aqui. A vida não tem simulador. Como o trade pode te ensinar a viver melhor. Que livraço. E tá lindo. Vamos lá. O que é um simulador? Para quem não sabe nada. Porque tem muita gente que não sabe nada disso aqui, tá? Claro. Acho que eu tô pedindo aqui como é que chama? O glossário rapidinho. Quando você vai tradar é você comprar e vender ação. Ok. Ou vai fazer algum investimento em geral, você tem a opção de você usar a conta simulação, que é a conta demo, é a conta de demonstração. Então você pode comprar e vender uma ação com o mercado funcionando, com um dinheiro virtual que não é um dinheiro teu. Então se você ganhar, que legal, mas se você perder, você não perde o dinheiro teu. Né? Você não pode pegar o dinheiro se você ganhar também, mas é uma simulação, é um teste, é uma simulação, uma demonstração. Então, na bolsa, você pode fazer simulações o dia todo. Você pode comprar, ver se você ganhar, aquela estratégia funciona, se aquela técnica que você aprendeu agora ela é boa, só que simular em tempo real. Tá? E aí eu recomendo, e é o exemplo que eu dou. Imagina, você vai pegar um avião, e aí você chega lá, você com a sua família, e aí você chega lá, quase entrando na porta, te tira e fala assim, ó, hoje você que vai escolher o piloto. Eu vou escolher o piloto. Tem esses dois aqui. O primeiro é um cara muito bom na simulação. É um cara que ele está há 1 ano simulando. Nenhum dos dois nunca pilotou avião. Nunca pilotou. Vai ser a primeira vez dos dois. De um dos dois você escolher. O primeiro é muito bom na simulação. O cara sabe levantar voo muito bem, sabe guiar, sabe ver todas as painel de controle, tudo que precisa, e sabe pousar muito bem. O segundo nunca usou o simulador na vida, porque ele acha que simulador é simulação. Simulação não serve para nada. A pergunta é, qual dos dois você escolheria? Né? Eu escolheria o primeiro, que pelo menos ele simulou alguma coisa, né? É bom naquilo, do que o cara que nunca testou nada. Então, simulador é isso. Né? Eu acho que vale a pena você simular as coisas. Mas, a gente sabe que na vida a gente não tem segunda chance na maioria das coisas que a gente faz. Então, não tem. A vida real é a conta real que a gente chama. Você é forte. Essa cópia é violenta. Você pode tentar aprender um pouco com os erros dos outros, mas nunca vai ser o suficiente para evitar os seus erros, né? Os seus erros. E o que você quis colocar nesse livro, cara? O que foi a tua ideia, assim, seu sopro divino aqui? Qual foi sua intenção? Então, quando eu fui escrever, na verdade, o que eu queria era escrever. Certo. Não sei se deve ter muito escritor que fala isso, não sei. Mas eu queria escrever. Aí perguntaram, fala sobre trade? Não. Tem tanto livro de trade bom, o que o meu vai ter de diferente? Talvez uma técnica ou outra, mas tem meus cursos, será que... Não, eu quero escrever um livro. Sobre o quê? Não sei. Então, é o seguinte, vamos no flow. E aí, um capítulo após o outro, só flow. Hoje vai ser o assunto tal, e vamos lá, e foi. E então o livro fala sobre as coisas, não é uma biografia, mas tem histórias minhas, obviamente, mas o livro fala sobre diversos assuntos, coisas que estão ligadas à minha vida, e me fizeram chegar até aqui. Então, é a forma que eu tenho de retribuir, né, o que a vida fez por mim, para as pessoas, para que elas possam aprender um pouquinho comigo. E a doutora já leu? Já. E o que ela falou? Ela adorou, graças a Deus. Ela leu, ela e o pai dela. O pai dela lê muito também. Eu peguei um pouco dele também, esse negócio de ler muito, eu leio bastante. Ela também lê muito. O pai dela leu em uma tarde, levou, ele leu em uma tarde e me devolveu. Ótimo. E aí ela também leu, adorou, falou, tá ótimo e tal. E todo mundo tá lendo, tá falando que tá gostando. Então tô feliz. Parabéns pelo seu primeiro livro. Tô vendo que acho que não vai ser o primeiro não, hein? Só o primeiro. Bom.
Você sabe que escrever é uma coisa que a gente às vezes acha que as pessoas sabem o que a gente fala, mas quando você escreve, você consegue condensar. É como se você tivesse um prato e um buffet. O buffet tem lá todas as opções, o prato é aquilo que você escolhe para você. Eu acho que o autor, quando ele ele faz um livro, uma pessoa como você que estuda, que se dedica tanto tempo, ele foi lá no buffet e montou o prato dele. Muita gente fala assim, mas o que eu vou falar? Você vai montar o seu prato, cara. Eu fiquei muito feliz quando você escreveu. E deixa eu te falar, a primeira vez que eu fiquei sabendo de você foi através do Leandro Aguiari, que é um amigo em comum, um cara que eu amo. E eu lembro quando eu vi teus vídeos pela primeira vez e foi algum estúdio de CPL e apareceu lá o seu trabalho. Agora, eu tô curioso, se você puder falar para mim, você falou que você é judeu. Cara, o que os judeus sabem sobre grana que as outras pessoas não sabem? Uau, todo mundo tem essa questão. Já me perguntaram várias vezes, né? Quando eu boto a caixinha no meu story, Ah, é? perguntam sobre o que você quiser. Por que todo judeu é rico? Vocês perguntam isso, né? Interessante. Eu acho que isso é uma questão histórica, muito mais do que qualquer outra coisa, né? Eu não sou muito bom de história, mas tem aquela questão de que a igreja dizia que cobrar juros era proibido, era usura, o nome que davam, né? E os judeus, a forma que eles tinham de ganhar dinheiro, uma das formas era cobrando juros através de um empréstimo que eles faziam. Uma coisa que né, hoje em dia acontece, os bancos fazem isso, né? As pessoas fazem isso, empresas e tal. Então eu acho que partiu daí a ideia de que, porque o judeu acabava prosperando e talvez quem não era, não, porque não podia. Ou seja, o judeu tinha uma visão comercial mais aguçada, mais avançada. Eu acho que também a gente teve no decorrer da história, né, alguns personagens judaicos que prosperaram muito, por exemplo, Moisés. Moisés foi muito rico sem trabalhar, porque ele recebia tudo, ele era um líder, né, espiritual, ganhava as coisas. Abraão, que é o primeiro patriarca, né, da Bíblia, também ele fala-se, né, que ele era muito rico, mas muito, muito, muito rico. Então, talvez tenha essa ideia de que os judeus, na Bíblia, né, quando eles saíram, eles foram escravos, né, no Egito, durante até a passagem que a gente leu recentemente no diário lá da Torá, que é a Bíblia judaica. Eles saíram do Egito, se libertaram, Deus libertou eles, né, através de Moisés, e quando eles se libertaram, eles não tinham dinheiro nenhum. Então, o que Deus fez? Deus falou para eles irem até os egípcios, né? Os egípcios queriam que eles fossem embora rápido, porque tiveram as pragas, as 10 pragas que estão na Bíblia, né? E aí falaram, vão embora logo. Aí os dois falaram, estamos indo embora, a gente vai fazer um sacrifício para Deus no deserto, e, por favor, para a gente poder honrar Deus, Deus falou isso, para Moisés falar, dá para a gente os seus bens, sei lá, joias, o que vocês tiverem. E deram os bens para os judeus, e está escrito que quando o mar se abriu, né, Moisés bateu o cajado, o mar se abriu para os judeus fugirem, né, depois se fechou, ficou boiando no mar muita riqueza e muita prosperidade que Deus botou lá para os judeus. Então, também os judeus prosperaram lá. Então, assim, todos os momentos tem alguma forma de premiação que Deus dá para os judeus, mas os judeus já viram aquilo como um negócio. Então, talvez isso também tenha uma relevância, né? Um ponto importante. E tem uma coisa também que eu acho interessante. Os judeus, por eles terem sido muito perseguidos na vida inteira, na história inteira, sobraram. Infelizmente ou felizmente, acabou tendo como é que se fala? Seleção natural. Uma resiliência lá em então cima. Ficaram só quem sobrou? Sobraram os que Poxa, conseguiram. Isso faz muito sentido. Né? Né? Eu já ouvi isso. Por que eu acho que o prêmio Nobel, né? Eu acho que os judeus são o povo que tem proporcionalmente, relativamente, mais prêmio Nobel do que qualquer outro povo ou religião, tal, proporcionalmente versus o número de judeus que tem no mundo. Mas por quê? Que são mais inteligentes? Talvez seja porque eles sejam os que sobraram. Então sobraram os melhores, ou os mais resilientes. Mais resilientes. Entendeu? Uau! E vamos lá. E o que você acha que você tem muito aluno? O que você acha que hoje é uma construção de prosperidade? Eu não estou falando só de prosperidade financeira. É que eu acho assim, não há prosperidade se não tiver dinheiro. O dinheiro, para mim, é um dos elementos, é um dos frutos da prosperidade. Se você não tem dinheiro, você não tem liberdade. Se não tem liberdade, você não tem paz de espírito, não tem paz mental. Não sei se você concorda com isso. Dinheiro é paz mental, dinheiro é elemento da liberdade.
O que você acha hoje que o mundo não está fazendo? Se eu tivesse aí no tipo uma entrega de Oscar, ou é o final de uma Copa do Mundo onde está todo mundo falando e eu te falasse assim, tá aqui o microfone, dá um recado para essa galera prosperar, o que você diria? Muito bom. Vou só fazer antes um parênteses aqui. Você falou uma coisa muito boa, né, que eu anotei nas minhas páginas todas nesses últimos dias que eu tive aqui com você, que você falou, né, quem dá lucro em qualquer lugar. Mente lucrativa. Mente lucrativa. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, onde quer que eu esteja, eu dou lucro. Então, talvez você não tenha nem dinheiro por alguma coisa que aconteceu, e aí você dá lucro, você pode não ter dinheiro naquela hora, mas você vai dar lucro de algum jeito. Isso aí. Né? Então, às vezes, tem altos e baixos. Tem gente que pode ser muito boa e tá lá embaixo, mas aquela pessoa sabe que se ela continuar sendo, no mínimo, o que ela vai voltar lá para cima em algum momento. Então, isso é uma coisa importante. Olha, uma das coisas que eu posso falar, respondendo a sua pergunta, é que hoje em dia, em virtude de toda a velocidade que o mundo está andando, né, as pessoas pararam um pouco de pensar e acabaram querendo ser muito imediatistas, porque as coisas são muito rápidas. A gente hoje ouve o WhatsApp em 2x, e se tivesse 3, 4, às vezes algumas pessoas 2x fica lento, mesmo com 2x. É difícil ouvir um áudio hoje em 1x. Quando eu ouço em 1x, eu penso, a pessoa está passando mal, ou está tendo algum problema, não. Então tudo está muito rápido, muito. Então acho que essa velocidade faz com que as pessoas deixem de ter paciência e deixem de de dar tempo ao tempo. Né? E eu acho que na vida você precisa saber que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o timing certo para as coisas acontecer. Eu quero escrever livro há muito tempo, mas talvez se eu tivesse... Eu estava pensando nisso hoje. Cara, se eu tivesse, sei lá, escrito há 2 anos atrás, sei lá, 1/3 não estaria aqui. Ou mais. Que não. Com certeza que não. E coisa super relevante que eu botei aqui. Então, cara, tudo tem a hora certa, a hora de Deus, eu penso assim. Tudo tem a hora certa. Então, a dica que eu dou primeiro, saiba que alguma hora, pode demorar, porque o tempo é de Deus, mas alguma hora você chega. Desde que, obviamente, você aponte para o lado certo. Então, as pessoas, nessa ânsia de chegar rápido em algum lugar, elas não param para poder pensar qual o propósito delas, elas estão aqui para quê, o que elas querem, qual o porquê dela, qual o seu porquê, quem é você, né? Você está aqui para quê? Foi como você começou hoje, né? O nosso podcast aqui. Cara, eu tô aqui para quê? Eu vim nesse mundo para quê? Para fazer o quê? Vim construir o quê? Vim mudar o quê? Vim transformar. Então, as pessoas, a maioria, não para pensar. A maioria está naquele looping do dia a dia, de acordar, fazer o trabalho dela, voltar para casa, dormir, acordar. Ela não para falar, cara, peraí, deixa eu respirar e ver, né, quem eu sou, o que eu posso fazer de melhor. Então, eu acho que a partir do momento que a gente entende esse contexto todo, tudo fica mais fácil, tudo muda, porque o resto é consequência. O dinheiro vai acabar sendo uma consequência. Né? Não tenha nenhuma dúvida. Cara, isso daí é um pouco assustador, porque o que eu vejo hoje, a gente tem muito foco no dinheiro. E você é um cara que mexe com dinheiro. Sim. Você pega o dinheiro daqui, você faz uma operação nele, esse dinheiro fica aqui. Se você errar a operação, ele fica aqui. Isso. Então você fica mexendo no dinheiro. Mas quem é que está por trás disso? É o ser humano. Sim. Então eu te digo, a gente está investindo no dinheiro, a gente está investindo numa massa de consciência. Uma empresa mesmo é uma massa de consciência. Sim. Então o ponto lance do conceito de mentes lucrativas é a gente não investe no dinheiro. A gente investe na pessoa que pode fazer com o seu discernimento, sua cognição, mais dinheiro. Isso. E eu vejo esse é o grande lance. O nosso carro tem a tabela FIPE, né? Que regula o preço. O nosso trabalho, o seu trabalho, deve ser sempre como que eu aumento a minha tabela FIPE. Como que você aumenta a tabela FIPE? Você vê o que tem de profissões hoje em dia? Você falou da sua esposa médica. Provavelmente demorou muitos anos para ela começar a atingir um nível profissional que pagasse bem ela, que ela se sentisse reconhecida. E as pessoas não conseguem esperar esse tempo. Faz sentido? Faz. Mas também é muito comum, por exemplo, não sei se você sabe quanto que custa uma faculdade de psicologia hoje em dia no Brasil. Não é muito caro, R$1.000 e poucos. Sabe qual que é o problema? Sabe qual é o estágio no governo, em alguma empresa que pertence, em alguma posição que pertence ao governo, estágio de psicólogo, começa a fazer a partir de 4 anos e meio de estudo, 4 anos, é R$1.000. E aí depois que a pessoa se forma, um psicólogo, que antigamente você falava a palavra psicólogo, pesava, né? Fulano é psicólogo, como médico, só que médico ainda continua tendo condições de fazer mais dinheiro. E o psicólogo, cara, ele chega a fazer 2 anos depois, ele está fazendo por média de 2 a 4 mil. 2 anos depois da formação.
Caramba. E isso é média, tá? Vocês estão falando de média. E para ele fazer mais dinheiro, ele decide abrir o consultório dele. E quando ele decide abrir o consultório dele, ele precisa investir em média R$40 mil para montar o seu consultório alugado. Isso faz com que ele tenha gasto 60 a 65 mil de formação, sem contar livro, tempo, deslocamento. E ele investiu mais uns R$40 mil para montar seu consultório. Logo, os próximos 2 anos, a partir do momento que ele investe seu consultório, quando ele investe seu consultório, ele vai ganhar entre 6 e 10 mil reais, não vai ganhar mais do que isso. Bruto, sem férias, sem tirar imposto. Então ele vai ter que trabalhar mais 2 anos, só para pagar o investimento no consultório. Logo, junta 6 mais 2, 8 anos. Ele vai começar a sentir o resultado do investimento depois dos 8 anos. Só que depois de 8 anos, ele está ganhando entre 6 e 10 mil reais. Esse é o mundo que nós estamos vendo. Se por um lado as pessoas também não conseguem esperar, e eu só estou polemizando o que você está dizendo, porque é o que falta, tempo das coisas. Né? A Bíblia fala tempo para morrer, tempo para nascer, tem tempo para tudo, beleza. Mas por outro lado também, a galera precisa abrir os olhos que enquanto a gente está aqui, eu e você, formou 10 psicólogos, 10 dentistas, 10 engenheiros, 10 arquitetos, 10 nutricionistas, 10 pedagogos, cara, as mesmas profissões sempre. E tem uma coisa que eu gosto de dizer, queria saber o que você acha dela. Fazer o que todo mundo faz, costuma pagar pouco. Verdade. Não é fazer o que todo... Então, se você é um profissional, fala, professores ganham pouco, é injusto. Cara, não é injusto. O dinheiro vem para aquela escola, vem fracionado para aquela instituição de ensino. Então, você vai pegar uma fração daquilo. Só tem um jeito de você ganhar mais, sair dessa fonte. Você tem que ir para uma fonte maior. O que você está vendo hoje de oportunidades que a galera não está vendo? Que você é um cara que captou oportunidade com 15 anos, com 17 anos. Que oportunidade você está vendo? Porque eu vejo assim, tem profissões, por exemplo, que o cara faz arte, faz thumbnail do YouTube no Canva e pode ganhar 6 mil no mês. Só que vai trabalhar pra caramba. Ele tem que fazer umas 30, 15 thumb por dia. Sem descanso. Mas, cara, 30, 15 de thumb por dia, meio-dia você parou de fazer. Mas é uma profissão totalmente nova. Não, eu quero fazer engenharia, quero fazer isso, quero fazer isso. Que estão formando toda hora. Fazer o que todo mundo faz, costuma pagar pouco. O que você vê de oportunidade para fazer dinheiro? Seu filho com 11 anos é o mais novo ou mais velho que você falou? Mais novo, mais velho tem 15. O mais velho, então, melhor ainda. Que oportunidade, porque tá louco, né, cara? Você com molecada dessa idade, o que eles fazem? Que profissões são as profissões do futuro? Onde que tá feito o dinheiro? Onde que a pessoa vai conseguir ser importante? O que você tá vendo isso? Você que lá atrás enxergou o que ninguém enxergava. Cara. Ótima pergunta. O meu filho, hoje, ele vê muitos exemplos, né, de meninos com 18 anos fazendo lançamento, vendendo 7 dígitos em um dia, né, e fala, cara, eu quero o garoto... Aí com um carrão depois... Mas ó, só fazer um pera, você fala pro seu filho também, que muitos desses meninos, eles alugam tudo. Sim. Eles fazem um fake para mostrar que são ricos. Aí o lançamento dá bom. Aí eles ficam ricos. E aí eles alimentam o estilo que eles lá atrás tiveram que fazer fake. Não são todos. Sim. Mas são muitos. Sim, muitos, com certeza. Desculpa, você queria dizer isso aqui. Não, faz sentido total. E também não quer dizer que muita gente com 18 anos não tá fazendo dinheiro honesto, sério, tá fazendo dinheiro honesto. Só que essa galera do carrão e tal, tá virando até piada um pouco. Continua, professor. Não, tranquilo. Não, então, aí o que acontece? Eu acho que... Ele tá vendo isso, ele tem visto essas coisas. Não, visto e pede para comprar os cursos. E aí eu compro. Entendeu. Mas é bom, isso é legal. Claro, para ele poder fazer. Vai que ele, né, tem muita coisa ele tá fazendo, tá querendo aprender, ele vem, fala aprendi isso, marketing digital, fez curso de tráfego, fez curso, para ver se ele gosta e se ele consegue, esse lado é bom, hein? Lado bom. E aí o que eu faço? Isso aí você não perguntou, mas eu vou só acrescentar aqui. Por favor. Tá um pouco alto o meu... Você consegue abaixar o dele? Acabou ficando do nada um pouco... Desculpa aí, parar meio, mas não tem desculpa aqui. Aqui é assim mesmo. Que bom que você avisou, podia ter avisado antes. Não, tranquilo, tá tentando me... Ele deve ter dado um ganho ali e aí tirou a atenção. Foi tá bom. Pra me tirar minha atenção. Isso, acho que foi. Será que você falou alguma coisa ali que ele não gostou? Ele ficou nervoso com o meu gain que eu dei no dólar que eu... Brincadeira. Não, e aí o que acontece? O meu filho... Com os dois, todo mês, eu dou uma mesada para eles. Eles poderem usar na escola, comprar o lanche. Para ter governança deles. Isso. Acabou, se lascou. Não, acabou. Certo. E eu também dou para eles um dinheiro todo mês, que é o dinheiro que eles vão investir. Então eles já fazem isso hoje em dia. Cara, e não é pouco. Tá. Por quê? Porque eles não podem usar o dinheiro só quando fizerem 18 anos. Quando eles fizerem 18 anos, eles querem estudar fora.
Então eles já vão poder meio que ter um pé de meia que já vai rendendo todo mês. Sensacional, cara. É muito bom, né? Todo mês eles me mostram, e cada um investe onde quer. E é bom porque isso mantém também uma O de 11 e o de confiança. 15, os dois investem. Os dois, vai fazer 13 agora, o mais novo, e o outro 15. Eles investem, aí sei, o de 15 é mais agressivo. Então investe em coisas mais voláteis. Compra não sei o que ligado a dólar, compra carteira de ações, fundo de ações e tal. E o mais novo é mais conservador. Ele me mostra, pai, eu tô botando renda fixa, que eu sei que, né, tá rendendo, olha só, não tá rendendo tanto quanto o do Dani, que é o mais velho, mas eu sei que tá... Cada um tem o seu legal perfil. você ter esse laboratório em casa, né? É muito legal. Eles fazem pelo celular, então eu transfiro o dinheiro para eles. Pai, você não transferiu a mesada ainda, é verdade. Aí, e já investiu o dinheiro? Esse dinheiro não pode usar. Não, eu sei. Então é muito legal que tenha confiança também, porque eu não olho. Se ele quiser usar o dinheiro do investimento para comprar alguma coisa, ele vai poder, porque está na conta dele. Então é legal que a gente também faz essa questão da confiança, de poder... É bem legal. Aí um deles queria comprar um curso, mais velho, falou, pai, posso pegar o dinheiro do investimento para poder comprar o curso? Aí eu falei, pode, desde que você consiga ganhar um dinheiro com aquele curso que você fez para poder pagar o teu investimento mínimo. Show. Né? Até agora não conseguiu, mas tá, pelo menos existe essa... Possibilidade. Existe essa possibilidade. Então é legal. E aí, sobre profissão. O mais velho, o mais novo ainda não tem essa mentalidade, essa maturidade para esse tipo de coisa. O mais velho, como ele vê muito curso sendo lançado, muita gente ganhando dinheiro, crescendo, algumas vezes ele já falou que não queria fazer faculdade, que é o exemplo. Vários escrevem milionário aos 18, sem ter pisado um dia na faculdade, se vangloriando disso, né? E aí eu lembro que eu já atuei um pouco, por causa do mais velho e do mais novo também, na área de esports. Sabe? Que top. Eu tenho um timezinho. Jura? Não é time, é um negócio de talentos, né? Tipo, a gente tem alguns jogadores que a gente promove para poder fazer propaganda, a gente ganha com o marketing deles. E aí, eu lembro que teve um deles aqui do Brasil que eu seguia por algum motivo, mas não era meu jogador, não. E aí ele escreveu alguma coisa assim, tipo esse tipo, né? Ele escreveu, que bom que eu não fiz faculdade. Aí você foi lá e cortou ele. Não, mas ele não era do time, Certo. Mas ele é conhecido, super cortou conhecido. a mente dele ali. Aí eu fui lá, não tive como. Aí eu fui no Twitter, eu fui lá, escrevi embaixo dele. Pensa o seguinte, o que seria da tua vida se o cara que fez o teu parto não tivesse faculdade? Se o cara que construiu a casa que você mora não tivesse faculdade, né? E se quem desenvolveu todo esse teu sistema que você ganha dinheiro hoje para jogar, que ele ganha dinheiro com o jogo, também não tivesse feito faculdade, né? Então, pensa bem antes de falar uma besteira dessa. Aí eu tive like pra caramba, compartilhei, bomba, viralizou sem querer. Pô, tu é safadinho também, né? Pô, mas o cara também diz que ele é exemplo. O garoto tem 17 anos, meu filho é impactado por isso. O cara tem que ter responsabilidade. Obrigado. Cara, vou falar humildemente aqui. Obrigado por falar isso. Vou te falar... Pelo amor de Deus. Eu vou te falar, obrigado por falar isso. Sabe por que eu vou te dizer isso? Porque eu ando meio chateado com faculdade. Porque eu acho que essa viralização de faculdade por aí... a galera tá ensinando muita merda. Tá. Você é casado com uma médica que estudou e ralou para estar onde está, e você sabe que se não fosse isso, ela não estava lá. E tem algumas profissões que são assim, o próprio dentista mesmo, né? O próprio psicólogo, que seja. Sou engenheiro também Sim, tem que ter. sim. Imagina. Eu também sou químico, tenho que estudar que nem louco, cara. Pô, difícil. Faculdade de química é difícil, sendo sincero. Você que engenheiro que você é? Eu fiz engenharia elétrica e computação. Engenharia elétrica é com certeza a mais difícil que tem, né? Perde para o engenharia cibernética, mas das normais, assim, é a mais difícil que tem, né? Então você sabe disso. Mas o que eu tô vendo, eu vou achar graças a você aqui falar isso, eu gosto de abrir meu coração aqui, eu vou achar um equilíbrio nisso. Eu tô muito bravo com as faculdades. Porque eu acho que é só caça-níquel, as pessoas entram lá e assim, a gente não vai aprender na faculdade. A faculdade te credencia, te põe num determinado nível no mercado e esse determinado nível você usa para se qualificar de verdade. Eu fiz a faculdade de Química Industrial, foi muito boa, foi muito difícil. Mas eu tive sorte de ter feito técnico em Química antes. E técnico era muito técnico. Eu estudei 4 de técnico em Química e 4 anos e meio ou 5 de Química Industrial. E foi muito bom para mim. Mas onde que eu aprendi mesmo? Foi trabalhando na indústria, com os meus mentores, com os meus... Então eu queria te dizer que você está certo. E eu ando meio revoltado com faculdade, não para mim, mas porque eu vejo que as pessoas no mundo hoje, elas estão naquela coisa de que elas não se sentem nada por não ter faculdade. Então eu faço um esforço de dizer, ei, não é porque você não tem faculdade
que você não pode pegar um assunto e ser o melhor naquilo que eu chamo de conceito de fiscal do universo, que é o que você falou no começo. O que é o conceito de fiscal do universo? Tem na tua mente que vai ter um fiscal que te analisa a tua intensidade, teu capricho, eu chamo capricho, é o pai da prosperidade. Eu sei que capricho nem existe essa expressão em inglês, né? Não tem essa tradução, mas que capricho? Fazer o melhor com o que você pode. E nessa de capricho, que é o pai da prosperidade, eu recebo muitas pessoas com autoestima baixa no meu funil de prosperidade, que a pessoa se sente um merda ou uma pessoa sem valor porque não tem faculdade. Então eu bato muito, olha, você não precisa de faculdade para ser próspero, você não precisa de faculdade para ser feliz, na tentativa de elevar a moral daquele que não fez. Faz sentido? Total. E eu acho que em alguns momentos, eu sei que falando para você é sensato, em alguns momentos eu passei um pouco do ponto. Ah, você não precisa de faculdade. E aqui, ó, você me fez ver. Eu sempre falo, o pessoal que está aqui te prova, é óbvio que se você é um engenheiro, se você é um médico, se você é isso aqui, você tem que ter faculdade. Tem que ter. Eu falo, isso é bem legal você falar. Se eu não tivesse faculdade, eu não estava aqui. Eu não uso química. Sim. Mas se não fosse a química, eu não tinha vindo para o Rio Grande do Sul, eu não tinha conhecido meu sócio, eu não tinha conhecido minha abençoada esposa, eu não estaria aqui, sabe? Sim. E eu estudei bastante. Então é bem legal você falar isso. Ou seja, tudo bem, é mérito ele não ter precisado de faculdade e ter chegado lá. Faz sentido, o mérito do moleque. Faz. Muita gente mas chegou não lá, fale de forma pejorativa como se faculdade fosse um encosto, né? Oh, pelo amor de Deus. E eu acho assim, eu estava conversando com um amigo, não sei se conhece o Thiago Fonseca, ele falou, cara, eu estou desesperado por contratar pessoas que sabem o que é esperar 3, 4 anos numa faculdade. Ah, ótimo. Porque hoje em dia não sabe. Hoje Não em dia, sabe. por exemplo, tem um curso que chama Poder Renda Extra. A gente ensina o cara algumas profissões em 5 dias, e é real. Você sabe, se é do digital. Sim. Algumas profissões o cara aprende e em 5 dias está fazendo dinheiro com aquilo. Para onde, Então, onde vai ir? Pra onde? Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Quando a gente fala em copywriting, a gente fala sobre fear ou grit, que é a ambição, não, vou falar ganância, porque ambição é vital, ganância é mortal. Ganância ou medo. Ou você quer resolver um problema na internet, em copywriting, não só na internet, em qualquer lugar, você chama a atenção da sua audiência por 2 jeitos. Ou por resolver uma dor, um problema, ou por sanar um medo, ou por evitar o medo, ou por conquistar um ganho muito incrível. E aí a gente entra na linha da ganância, que sai da ambição. Se o sol não tivesse ambição, a gente morria congelado. Se uma mãe e um pai não tivessem ambição, a criança não nascia. A ambição é vital. Mas você trabalha numa linha que é ganância pura. Tô errado? Não. Isso aqui é ganância. Isso aqui não, mas a sua história, como você faz dinheiro com o mercado financeiro. Como que é isso? Como que você trata? Porque você tem quantos alunos você tem? 40 mil. 40 mil. Não é pouco, né? Essa cidade tem 22 mil habitantes, pra você ter uma noção. Então você tem 2 Nova Petrópolis de alunos. Eles vêm muito pro vou ficar rico, vou ganhar dinheiro. Vem a ganância que provavelmente... Queria te dar parabéns, você está trabalhando com seus filhos. Sim. Olha, você tem que ter, você tem que cutucar, mas tem que frear. Então a pergunta é, quando eu vou querer ir para o caminho o caminho que você é bom, o caminho que você é professor, o caminho que você ensina a galera a fazer dinheiro, o caminho que você ensina o pessoal a bombar, que você tem seus cursos e tudo, como você cutucar, ei, vem que dá para fazer dinheiro, mas também, ei, pensa em você, no ser humano que você é, acha propósito, senão vai bater o vazio existencial gera depressão. Você sacou o que eu quis dizer? Sim, total. Mercado financeiro, bolsa de valores e day trade, que é a parte específica que eu ensino para muitos, não é só isso que eu ensino de investimentos, mas é uma coisa que eu fiquei muito conhecido por esse lado. É um mercado muito difícil, é um mercado que ele pune quem não seguir as regras do jogo severamente e, ao mesmo tempo, é um mercado de muita gente gananciosa ao extremo. É um mercado que você pode se machucar muito, muito rápido. É um mercado que você pode ir, né, do céu até outro lugar muito, muito rápido também. Então, a gente chama isso, né, de volatilidade, né, que é a oscilação da tua vida. Pode ser muito alta. Quantas pessoas que já se suicidaram ou já quiseram se suicidar? Teve algumas pessoas que já vieram até mim, mandaram mensagem e tal, falou, tô desesperado, quero fazer uma besteira, eu tô pensando em fazer isso porque eu perdi o dinheiro todo que eu tinha, eu não quero contar para minha esposa, e se eu me suicidar, eu vou ganhar o meu seguro de vida, ela vai ganhar o seguro de vida. Falei, curiosidade, quanto é o seguro de vida? Eu tenho até o seguro de vida é 50 mil reais. Falei, bom, então você tem um filho de 3 anos. Que falou, então você está querendo dizer que a tua vida vale 50 mil reais. Poxa. E o teu filho de 3 anos, quando tiver 18 anos sem pai,
Ele vai preferir os 50 mil reais que rendeu até lá alguma coisa, ou vai preferir o pai? É o nível de desespero que a pessoa tem para pensar isso, né? Muito. Então, assim, mercado financeiro e de trade, ele hoje, né, o que eu falo muita gente é atraída por esse mercado, porque o prêmio é muito alto, o prêmio que se paga é muito alto, porque você pode, com muito pouco dinheiro, ganhar muito, e muito rápido. E um dia você ganha 50 mil reais, um dia você ganha 100 mil reais. Ou seja, você pode fazer num dia o que um engenheiro não faz em 2, 3 anos. E aí a pessoa vem e pode não ter faculdade, como aquele papo todo que nós falamos aqui. E pode dar início a um modelo mental desastroso. Desastroso. Boa. E Foda o pior é quando você ganha. Porque quando você ganha, você acha que aquilo é normal. Você acha que você aprendeu. E você viu aquilo. E quando você vê, você não tem mais como desver. Uau. E aí você ganhou, depois se você perde e quer tentar recuperar, você acha que aquilo vai ser normal, ganhar aquilo de novo. E aí você entra numa espiral que destrói você. Então é um movimento mental, né? O trade tem muito a ver com mente, mas assim, de uma forma pulsante. Toda hora tua mente está lá junto com você para poder te ajudar, né? E não deixar você sair dos trilhos. Então assim, o que eu faço é agir com muita responsabilidade, porque nesse mercado vem gente de todo tipo querendo vender o sonho. Compra aí e faz o curso e tchau. E eu não posso, eu não consigo. Para mim eu sei que eu não tenho a quantidade de seguidores que eu poderia ter se eu vendesse ilusão. Eu sei que eu não vendo... Mesmo assim, você está perto, mais para lá do que para cá do milhão, né? Tô. Só falando só de Instagram, claro. Mas eu poderia ter muito mais. Inclusive, vocês vão pôr o Instagram dele aqui depois? Sim. Tá. Já tá aqui na descrição? Sim. Tá bom. Que eu poderia ter muito mais. Então, eu prefiro agir com responsabilidade e viver no longo prazo, né? Tem um livro, um dos livros mais importantes que eu li para mim sobre investimento, chamado O Mais Importante para o Investidor. É um livro de um cara chamado Howard Marks, que é o cara que, né, o próprio... esqueci o nome dele. É um cara muito lido, tá, pelo mercado, e ele fala que, na verdade, para você poder viver no longo prazo, você não precisa estar muito acima da média. Você tem que estar um pouquinho acima da média. Isso é foda, hein? Por quê? Porque quem está muito acima da média, tudo bem, quando todo mundo ganha, essa pessoa ganha muito mais. Agora, quando você está... Quando as pessoas perdem e você perde muito mais todo mundo. E para você poder conseguir se recuperar de uma perda muito grande, por mais que você tenha conseguido ganhar muito, a sua perda é proporcional ao teu ganho. Então, às vezes, você não consegue nunca mais se recuperar daquela queda que você teve. Então, se você está um pouco acima da média, no longo prazo, onde muitas pessoas ficam pelo caminho, você consegue, no longo prazo, sobressair e vencer a grande massa. Então, eu penso muito nisso, para você poder crescer. Tanto que eu estou no mercado há bastante tempo, né? Entrei em 2009, né? No mercado financeiro. E tem muita gente que começou comigo e hoje não está mais. Ou não conseguiu chegar junto. Ou não, Qual foi que ano que foi o seu primeiro lançamento na internet, de curso online? Minha primeira live que eu fiz foi em 2012. Caraca. Não foi pelo YouTube, não. Foi pelo... Não. Acho que era Livestream. Não, Livestream tem hoje. Foi pelo... Bom, tinha o nome. Aquele que cabia 100 pessoas só? Que era um pequenininho. Sim, eu me lembro. Espera, eu vou tentar lembrar. Cara, 2012 não tinha o Google Hangouts ainda. Não. Não tinha nem o Periscope, também não tinha, lembra? Não, sim. Não tinha nada. Você usou uma plataforma de... GoToMeeting, provavelmente. Pode ser. GoToMeeting era $100, cabia 100 pessoas. Pode ser. Instalava um aplicativo. Que loucura, cara. Você faz live antes de mim. Eu achei que era um dos mais velhos para fazer live aí. Não, eu tenho foto, saiu no Facebook um dia desses. Sabe aquela postagem Tantos há 10 anos atrás? Que loucura. Que loucura. Cara, a primeira vez que eu fiz uma live fora... Eu sou o cara das lives, né? Para mim, live é um elemento que coloca dinheiro no caixa. Só que, infelizmente, o pessoal não sabe fazer live. Não entende qual que é a estrutura de uma live. E hoje, quanto mais ao vivo, mais se vende. Quanto mais ao vivo, mais se vende. As pessoas não têm muito mais paciência para assistir aquele modelo de CPL 1, 2, 3, vídeo de ver. Não assiste, né? Não tem, esquece. Não. Ninguém faz mais. E daí o teu primeiro curso nessa era já foi em 2012? Não. Fiz live em 2012, era para vender alguma coisa. Tá. Era alguma coisa de robô, pra fazer
algum tipo de programação e vender algum robô que é o que fica operando para você online, que existe Certo, hoje, né? certo. Mas o meu primeiro lançamento foi em 2015. Que eu acho que foi aí que eu te conheci. Não, você tá vendo com o Leandro? Não, mas é que eu tô no digital desde 2013, né? Ah, tá. Não, eu não sei se foi pelo Leandro, ele já tinha te conhecido, mas o do Leandro foi quando ele analisou o seu CPL. Isso. Que ele tava lançando você, eu acho, né? Isso. Que era dos fundos verdes. Esse daí eu lembro de ter visto esse vídeo, mas eu ouvi falar do teu nome, né? Sim. É porque naquela época eram poucas pessoas que lançavam. Poucos. Foram poucas pessoas. E o que você achou de entrar no digital e ensinar em massa? Ah, adorei. Você sempre foi professorzão ou não? Você curtia ensinar? Então, a família da minha mãe, ela veio dessa área, né? Os pais dela, os avós dela eram professores pelo mundo, eram professores enviados para poder dar aula em vários países. Uhum. Minha mãe foi professora 40 anos, da escola que hoje eu sou presidente. Foi minha professora. Certo. Ah, que legal. O meu irmão hoje, um dos meus irmãos, ele é professor do doutorado lá em Israel. Uau. Então a minha família tem um O teu pouco... pessoal é Minha irmã é top, professora né? também. Que gente culta, né? Eu fico bem impressionado com a forma como você está educando, não sei se a expressão é essa, os seus filhos com essa orientação financeira. Legal. Eu sonho com um mundo onde a gente é livre financeiramente, mas se você não tem liberdade emocional, você não tem liberdade financeira. Ou, se você não tem liberdade financeira, você não tem liberdade emocional. Eu gosto de uma expressão que é paz mental para o ser humano brilhar. E eu acho que a gente brilha pouco quando há uma interferência do mundo externo para a sua forma de pensar e sentir. Normalmente vem de onde? Doença, saúde, preocupação com familiares. E quase sempre vem de dinheiro. Então, minha hashtag é dinheiro para ser livre. Essa é a busca que eu quero aqui para vocês que estão aqui conosco. Eu trago tanta gente, estou muito feliz de estar aqui com você hoje nessa entrevista. E eu quero muito que você comente, que você compartilhe, que você siga o Rodrigo no Instagram dele, para você aprender. Não é uma pessoa do digital que surgiu agora, que fez uma estratégia para aparecer. Pô, que legal saber mais da história dele, que legal você escrever o livro pelo MAP, que é o selo da Luz da Serra só de negócios, prosperidade e o lado mais empresarial, mostrando esse lado das pessoas que fazem a diferença, o famoso skin in the game. E minha última pergunta para te deixar em paz, coitado, né? Já ficou me ouvindo 2 dias em seguida. Eu convidei, o Dani convidou o Coen para a gente ficar junto no Mastermind do Luz da Serra. Para mim, você sabe que, você já viu isso, eu falei muito, para mim nada é à toa. Para mim, quem participou dessa edição do MAP foi alguma coisa bem especial. Porque você imagina só, são 18 anos de história em que a gente só se lascou, cara, por muitos anos. E você veio no dia que a gente está inaugurando, inclusive com algumas restrições aí físicas, alguns acabamentos e outras coisas que ainda a gente vai ter e não tivemos. Mas você veio a inauguração da Fonte, a nossa sede do Luz da Serra. E para mim, tem alguma coisa muito especial disso. Eu sei que eu posso falar isso para você. Tem alguma coisa muito especial disso, de você estar lá e outros colegas, algumas pessoas que eu não conhecia, nesse encontro. E hoje a gente fez reunião antes de vir para cá, e os meus sócios, a gente está muito agradecido a Deus, muito feliz por todo mundo que está lá. E você teve com a gente 2 dias. Mas o que eu queria te perguntar que é para mim algo que eu estudo, presto atenção, procuro aprender. O que significa a pessoa ter um ambiente enriquecido? Tipo um mastermind, que eu acho que você participa de mastermind também, né? Sim. Tipo um mastermind que a gente estava lá. O que você acha que é tipo esses 2 dias que a gente estava num grupo de alta performance? Como que você acha que isso pode mudar a vida das pessoas? Qual é a sua opinião? E se você acha que funciona ou não funciona? Eu queria ouvir você sobre isso. Então, quando o Daniel me chamou, né? Vem ficar 2 dias antes e tal. Eu já, semana que vem, já vou estar fora também uma semana. Falei, cara, eu vou ficar 2 semanas seguidas fora, meu Deus. E aí, eu sou assim que nem você, penso assim também. Não dá. Não, e além de, poxa, tem o lado familiar, que eu também não gosto de ficar longe da família, tem o lado profissional também. Eu falei, cara, eu tô... Sem contar o lado de treino também, que eu tô numa sequência mega e aqui eu não ia treinar, não ia comer bem. Falei, sabe, que eu não ia Claro, dar dieta. Claro. Sai do ritmo. Meu Deus, tá bom, cara, eu vou. Eu vou lá, não quero nem saber e fui. Só fui. E aí eu queria saber, porque eu não tinha ideia do que era esse Mastermind daqui, eu não participava, não conhecia a gente. Não sabia. E aí, aí o Daniel falou, não, você vai gostar, vai ser bom e tal. Eu falei, tá bom. Aí minha expectativa era boa. Só que, e eu sou uma pessoa crítica, exigente. E cara, foi, assim, 100% real, de verdade, assim, do meu coração, foi muito melhor do que eu esperava. Que bom, cara. Mas muito melhor. Realmente,
foi game changer para mim. Que bom saber desse nível de contribuição. Não, mas verdade, realmente. Não, foi muito bom, porque... Fico feliz demais saber, eu cara. falo com a equipe, né, nesses dias, né? E aí me perguntaram, e aí, solta uma aí, fala, dá um spoiler, porque você tem que mandar. Eles falam, tem que mandar enquanto tá quente ainda, né? Porque depois esfria, você já volta pra tua rotina, tal. Eu falei, cara, eu percebi como que a gente tá dando mole aqui no nosso negócio, como que a gente tá, em muitos aspectos, totalmente parado no tempo. Que eu vi muita coisa que a gente nem pensava em fazer e nem ia fazer se eu não tivesse vindo. Que né? bom, cara. Aí todo mundo falou, cara, que droga. Eu falei, que droga não, que ótimo. Que ótimo. Pô, porque a gente tem a oportunidade, cara, de, sei lá, né? Ser outra empresa. Então, pra mim foi, pô, sei lá, não tenho palavras. E quem tem a oportunidade de estar com pessoas em volta, eu ia falar isso ontem, quando você me chamou, eu acabei não falando, que eu acho o seguinte, eu sempre incentivo muito, né, os meus seguidores, né? Tem aquela frase, né? Esteja perto de pessoas que elevem a sua média, né? Botem para cima. Legal. E o que eu gosto de falar para eles, uma coisa que eu aprendi de um dos meus mentores na verdade, seja uma pessoa tão boa a ponto das outras pessoas querem estar à sua volta para você poder levar a média delas. Né? Isso é uma coisa melhor ainda. Uou. Só que ontem, assim, nos últimos 2 dias lá, eu senti que, cara, eu que estava em volta das pessoas, poucas vezes, humildemente falando, poucas vezes isso acontece, mas eu senti que eu estava com gente de altíssimo nível, que as pessoas estavam realmente elevando bem minha média. Então, e faz bem esse desconforto, né? Muito. Lembra que nós falamos muito de desconformar, né? Eu adoro desconforto. Eu também gosto. Eu tenho curtido bastante. É. Eu tenho curtido. Qual foi a pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder? Tem alguma coisa que você queria falar? Tô parecendo a Maria Gabriela, não? Qual é a pergunta que nunca ninguém te fez em nenhum podcast que você gostaria que tivesse feito? Ai, meu Deus. Não, eu acho que você tocou no assunto, mas uma coisa que... Né, um pouco de resumo do que eu falei, mas eu acho que é legal falar, né, em relação ao tempo, né, que as pessoas têm que ter um pouco de paciência, porque alguma hora as coisas vêm, a boa notícia vem, a prosperidade, né, a liberdade, alguma hora as coisas acontecem. E para mim, o que me fez a minha virada de chave no momento que eu passei muito perrengue financeiro na vida, dificuldade, eu escrevo isso no livro, fiquei devendo escola dos meus filhos. Imagina, eu ia na escola, que hoje eu sou presidente, mas na época eu era devedor, hoje eu sou E quantos anos faz isso? Isso foi em 2015, 14. Olha aí. Eu gosto de falar isso para as pessoas verem, né? Aí eles falam assim, mas esse cara é inteligente, é filho de pai inteligente, começa a achar essas coisas para se sabotar. É o jogo, gente. Não, total. Perdão, eu tive que te interromper porque a coisa que eu mais escuto para você é fácil. Pô, mas ninguém tem a foto de quando eu estava em Gramado, que eu morava numa cidade rica, graças a Deus. Mas eu era um pé rapado e eu não podia ligar o aquecedorzinho, porque é muito frio. Sim. Porque senão aumentava R$30 a minha conta de luz. É isso aí. E eu não podia pagar. É isso aí. E que ano que foi isso? Foi 2009, 2008. É isso. É mais ou menos isso. E aí, você devendo para a escola que você é presidente? E aí eu levava meus filhos, porque a Flávia trabalhava, então eu levava meus filhos na escola, porque eu podia levar, ela não. E aí eu lembro que teve uma das vezes que eu vi de longe, eu tinha vergonha. Claro. Porque cada um que me olhava, eu pensava que a pessoa sabia que eu estava devendo na escola. Imagina, eu falava, cara, será que ele está me olhando porque ele me olhou ou porque ele sabe que eu sou devedor? Cara, o seu senso, a sua culpa estava te intoxicando. Muito. E aí, eu lembro que teve uma vez que eu vi o tesoureiro lá de longe, eu sabia que ele ia me cobrar, mas eu tinha acordado com ele que eu não ia... E aí, meio que eu me escondi e meu filho viu. E aí, eu tive que falar pra ele, pro mais velho, que é porque eu tava devedor, tal. E aí eu lembro assim, então o que eu queria falar, a mensagem eu lembro que num desses momentos que eu tava assim... muito triste com a situação toda, né? Inconformado, sempre fui muito inconformado com tudo. Hoje eu melhorei um pouco. Eu lembro que... Inconformado rebelde? Tipo rebeldão ou não? Eu sou um pouco, né? Da resistência. Tá. Aí... do contra, né? Aí eu lembro que eu parei... Eu não era muito próximo da religião, assim, né? Do lado do contato com Deus, independente da religião. Eu lembro que eu parei, né? Eu falei, cara, eu vou conversar com Deus. Aí eu fui lá pra cobertura. Eu já morava no apartamento que eu moro hoje, 2 andares, mas a cobertura não tinha nada, era uma laje. Hoje, graças a Deus, é um lugar que tem minha academia, tem várias coisas. Aí eu sentei assim e falei, cara, comecei a chorar, conversar com Deus. Falei,
cara, o que tá querendo o que de mim? Né? Porque pra viver uma vida dessa não tá valendo a pena. Então, o que eu preciso fazer? Tô aqui pra quê? Qual é a tua? Com todo respeito, mas sempre tive muito respeito, mas e aí? E aí? Né? Qual o próximo passo? Tá demorando tanto tempo pra acontecer alguma coisa? E acho que depois disso deu alguns estalos pra mim que isso fez com que eu começasse a me aproximar mais de Deus. E eu me aproximar mais de Deus gerou uma série de outras reações e cadeias que me fez eu crescer e chegar até aqui. Então, eu acho que o conceito em hebraico emuná, né, que é fé, eu falo no livro, né, você ter fé é saber, cara, Deus está olhando, e se não aconteceu ainda, é porque não está na hora, mas ele está do teu lado. Eu vejo Deus do meu lado, eu falo com ele, vejo ele, falo com ele a todo momento. Não sei como ele tem paciência para mim até hoje. Falo todo momento com ele, perturbo ele em tudo, peço tudo, agradeço tudo e tal, porque, cara, é a vida, ele que manda em tudo. E, né, eu te falei ontem, né, tem aquela frase, né, que o homem planeja e Deus ri do planejamento, porque no final ele que decide. Então, ele pode planejar o que quiser, cara. Meu filho, pensa aí, gasta o tempo que você quiser, porque, cara, quem vai decidir sou eu, entendeu? Mais ou menos isso. Então, acho que o lado espiritual é um lado muito importante que pode ser game changer para todo mundo. Muito obrigado por abrir o coração aqui. Cara, eu ficaria falando mais contigo, mas obrigado. Eu acho que já tá bom. Eu desejo que esse livro seja um sucesso na sua vida. Amém. Obrigado. E que seja um portal de consciência, de sabedoria e de mudança para quem vai ler. Eu acho que uma grande sabedoria que você tem que ter no livro, eu vou te contar uma coisa que eu faço. E eu sei que você vai testar. Eu pego o livro de qualquer autor e falo. Eu faço assim, faço uma respiração. Aí eu falo, peço permissão para entrar na sintonia desse livro. E aí respiro. E aí fico. Eu desejo entrar em sintonia com a fonte que gerou esse livro. Eu faço muito isso. Porque você foi um canal, foi um instrumento da fonte disso aqui. E você pegou. E é uma das formas em que provavelmente todo mundo faz isso de alguma maneira. Quando o livro fica muito fluido, você captou aquilo. Mas você, quando produziu esse livro, você estava no flow, você falou. Você conectou com alguma coisa forte. Quando eu leio os meus livros antigos, para lembrar que eu escrevi, cara, que demais, como é que eu escrevi isso? Então eu aprendi a fazer isso. Quando você quer ler um livro legal, pede permissão para entrar na sintonia, peço permissão, por simples humildade, e depois, se for merecido, que eu possa entrar em sintonia com a fonte que gerou esse livro, vocês vão se impressionar. Porque isso aqui é um portal, né? Tipo uma portinha que você vai abrir e vai acessar um mundo que está aqui. É isso, senhoras e senhores. Rodrigo Cohen aqui no Prosperocast. Quem assiste prospera. Essa é a minha meta aqui com todos os convidados. Eu quero te agradecer por falar de coração. Sigam ele no Instagram. Você tem YouTube também? Tenho. Vamos deixar tudo aqui embaixo para vocês seguirem. Que Deus abençoe a sua vida. Você tem um podcast também, né? Tenho. Então, que Deus abençoe a sua vida. Que você possa ser tudo que nasceu para ser, não só o que dá para ser. Esse é teu jogo. Dinheiro para ser livre. Dinheiro para alimentar a alma que você tem aí. Para que você possa ser instrumento do máximo. Fechou? Fechou. Até a próxima. Valeu!